Em 2000, Eminem lançou uma das músicas mais conhecidas da sua carreira. O nome dela era Stan. A música contava a história de um fã chamado Stanley Mitchell, um cara que começava admirando Eminem, mostrando ser muito fã do seu trabalho, mas aos poucos transformava essa admiração em obsessão. Ele escreve carta para ele, mas nunca obtém respostas. O cara tinha e tem bilhões de fãs. Era impossível responder alguém assim com tanta exclusividade. Stan tenta chamar a atenção de seu ídolo. E quando percebe que Eminem não responde da maneira que esperava, a admiração começa a se transformar em raiva. No final da história, Stan coloca sua própria vida e a vida da sua namorada em risco. Sua namorada é colocada em um porta-malas e Stan está dirigindo o carro transtornado, e ainda numa estrada à noite em meio a uma tempestade, mostrando o sinal de que nada disso acabaria bem. O resultado é uma das narrativas mais marcantes da carreira de Eminem. Stan perde o controle do carro e acaba caindo em um lago, onde ele e sua namorada grávida acabam morrendo afogados. Mas existe uma segunda parte dessa história. 13 anos depois, em 2013, Eminem lançou a faixa Bad Guy, faixa que abre o álbum The Emotion Madness LP2. E nela aparece um novo personagem, Matthew Mitchell, o irmão mais novo de Stan, aquele garoto que aparece no final do videoclipe Stan, onde ele visita o túmulo do Stanley, agora de cabelos pintados. A música apresenta Matthew como alguém que passou anos acreditando que Eminem era o responsável pela morte de seu irmão, e então ele decide se vingar e passa dias vigiando os passos de Eminem, e até mesmo chegando ao ponto de invadir sua casa e sequestrando ele. Até aqui tudo é ficção, mas alguns anos depois, acontecimentos reais envolvendo um homem chamado Matthew David Hughes colocaria o nome de Eminem novamente no noticiário por causa de invasões e perseguição. E é aqui que essa história fica particularmente curiosa, porque a ficção de Eminem falava sobre um fã obcecado. A realidade acabou produzindo um caso de perseguição envolvendo o próprio rapper. Mas é importante deixar uma coisa clara desde o começo. Não existe evidência de que os acontecimentos envolvendo Matthew Hughes tenha sido causados pela música Stan ou pela Bad Guy. Para entender o que aconteceu depois, precisamos voltar ao ano 2000. Eminem estava no auge de sua explosão comercial. O álbum The Emotion Madness LP transformou o rapper de Detroit em uma das maiores estrelas da música mundial. E entre as músicas do álbum estava Stan. A estrutura da música era simples, mas também genial. Um fã começa escrevendo para Eminem. Na primeira carta, Stan demonstra admiração. Ele conhece as músicas, conhece detalhes da carreira do rapper, conta sobre sua vida pessoal, fala da namorada e deixa claro que acompanha Eminem de maneira muito intensa. Mas ainda não existe uma ameaça clara. O problema começa quando Eminem não responde. Stan escreve novamente, depois outra vez, e a cada nova carta a personalidade dele fica mais instável. Ele pinta o cabelo, faz tatuagens, começa assim a identificar cada vez mais com Eminem. E é nesse ponto que a música começa a discutir uma questão importante, quando a admiração deixa de ser admiração e passa a ser obsessão. Stan não quer apenas ouvir Eminem, ele começa a acreditar que existe uma relação pessoal entre os dois. Eminem, por outro lado, nem sabe quem ele é. Essa diferença é fundamental para entender a música. Na terceira carta, a situação chega ao extremo. Stan está dirigindo. Sua namorada está no porta-malas. Ele grava uma fita enquanto dirige e diz que Eminem é responsável por aquilo que está acontecendo. O carro acaba caindo de uma ponte. Stan e sua namorada morrem. Depois disso, Eminem finalmente responde, e é nesse momento que ele percebe que a história que ele ouviu sobre um cara que morreu dirigindo com a namorada no porta-malas era na verdade o próprio Stan. A música termina, mas a história não terminou ali, porque Eminem voltaria a falar sobre isso 13 anos depois. Stan é um de seus singles mais aclamados e foi listado em 15º lugar na lista das 100 melhores músicas de hip hop de todos os tempos da VH1. Eminem pretendia que essa música fosse uma mensagem para os fãs, que lhe escreveram cartas perturbadoras, indicando que haviam levado a sério as letras violentas do
álbum The Slim Shady LP. Outro motivo pelo qual Eminem escreveu foi para fazer os críticos que falavam mal de mim se sentirem estúpidos. Seu objetivo era desmentir aqueles que achavam que ele não tinha talento e se baseava apenas em chocar. Essa música se consolidou na história, com Stan sendo incluído no dicionário Oxford como substantivo informal. Geralmente é considerado uma junção de stalker com fã, mas Oxford definiu o termo como um fã excessivamente zeloso e obsessivo de uma determinada celebridade. Em uma aparição na Shady 44, em 2011, Eminem revelou que havia um verso em que Stan saiu da água. Ele escapou e veio até minha casa para me matar. Então tive que matá-lo primeiro, mas errei o alvo. E ele ficou no hospital por umas 3 semanas. Depois ele ficou puto porque eu não escrevi cartões de melhoras para ele. Então ele veio me matar de novo. E no último verso, finalmente, eu explodi a cabeça dele. It was a verse where he got out of the water. You know, he escaped and then came to my house to kill me. And then I had to kill him first. And then I missed him and he was in the hospital for like 3 weeks. And then he was pissed off that I didn't write him get well cards and shit like that. So he came to kill me again. And in the last verse, finally, I just blew his head off. Mas em 2013 ele decidiu fazer algo diferente. Ele resolveu continuar a história falando sobre um segundo personagem e também fazendo um paralelo com a sua própria consciência. E foi aí que nasceu a faixa Bad Guy. A música é a primeira faixa do álbum The Marshall Mathers LP 2. E Eminem deixa claro que queria conectar o novo álbum ao trabalho lançado em 2000. A continuação apresenta Matthew Mitchell, irmão mais novo de Stan. Na história da música, Matthew cresceu acreditando que seu irmão morreu por causa do Eminem. E durante anos, ele alimentou esse ressentimento. Agora adulto, Matthew decide procurar Eminem. Só que dessa vez ele não está procurando o autógrafo, ele está procurando vingança. Bad Guy começa praticamente com uma continuação direta de Stan. Matthew encontra Eminem e acaba sequestrando, e passa a explicar o motivo de sua vingança. Segundo a história da música, Matthew culpa Eminem pela morte do irmão, como já foi dito. E existe uma escolha narrativa bastante importante aqui. Em Stan, o fã acredita que Eminem o abandonou. Em Bad Guy, o irmão acredita que precisa fazer Eminem pagar, ou seja, a obsessão de Stan não termina com a morte dele. Na narrativa criada por Eminem, ela é passada para o próprio irmão. Matthew se transforma na consequência de uma história que começou 13 anos antes. Já em Bad Guy, é Eminem que acaba sendo preso no porta-malas, acabando invertendo a situação. A música inclui 3 vozes diferentes. A primeira vem o irmão de Stan, fazendo um rap estilo aparentemente misógino e hiperagressivo. Muito parecido com os primeiros trabalhos do Eminem, só depois do terceiro verso isso fica realmente evidente. Like it was nothing. You ruined mine, but you seem to be doing fine. Well, I've never recovered. Can't find poetic justice. Can I hold grudges? A segunda parte é híbrida, começando no 5 minutos e 12 segundos, quando o irmão fictício se torna a consciência de Eminem e assume uma voz dupla e sinistra enquanto Eminem está morrendo. I'm the nightmare you fell asleep and then woke up still in. I'm your karma closing in with each stroke of a pen. Ele sempre foi bom nesse nível de honestidade, mas esse verso é realmente genial. A terceira é a sua própria voz, que silencia a dúvida aos 6 minutos e 50 segundos e tenta explicar por que ele, Eminem, precisa continuar fazendo o que está fazendo. So, one last time, I'm back, before it fades in the black and it... Mas essa voz soa cansada, faltando a intensidade e o poder das duas primeiras. Logo essa persona desaparece, assim como a segunda voz da dúvida e da consciência. Agora precisamos sair da música, porque existe uma história real que acabou chamando a atenção justamente por apresentar alguns elementos semelhantes. O nome desse homem era Matthew David Hughes, e ele não tinha nenhuma relação comprovada com o personagem Matthew Mitchell. Mas o nome Matthew e os acontecimentos envolvendo Eminem fizeram com que o caso fosse comparado às músicas pelos fãs e pela imprensa. A primeira ocorrência conhecida aconteceu em 2019. Hughes foi preso depois de ser encontrado em uma propriedade em Rochester Hills que havia pertencido anteriormente a Eminem.
Segundo reportagens posteriores, ele foi encontrado dormindo em uma casa de hóspedes da propriedade. Naquele momento, Eminem não era o morador daquela residência. Hughes acabou cumprindo pena relacionada à invasão, mas esse não seria o fim da história. Em abril de 2020, Matthew David voltou a aparecer. Dessa vez, a situação era muito mais grave. Ele invadiu uma residência onde Eminem estava. Segundo o depoimento apresentado posteriormente no processo, Hughes entrou na casa quebrando uma janela. Eminem acordou e encontrou um estranho dentro da residência. De acordo com o testemunho apresentado no caso, Hughes teria dito que estava ali para matar o rapper. A situação terminou com a prisão de Hughes. Ele posteriormente fez um acordo judicial e recebeu 5 anos de liberdade condicional, mas a história ainda não havia acabado. Depois do episódio de 2020, Hughes voltou a ser preso. Em agosto de 2024, ele foi encontrado novamente na propriedade de Eminem, em Clinton Township. Dessa vez, Eminem estava em casa, mas não houve contato direto entre os dois. Hughes foi preso e permaneceu sob custódia enquanto o processo avançava. E esse novo episódio trouxe novamente Stan para as manchetes, porque agora existe um caso real envolvendo um fã, perseguição e invasão de propriedade e o Eminem como alvo. Em maio de 2025, o caso chegou a uma conclusão importante. Um júri do condado de Macomb considerou Matthew Mitchell Hughes culpado de invasão de domicílio em primeiro grau e stalking agravado. Hughes também foi considerado reincidente em determinadas circunstâncias do processo. Eminem chegou a testemunhar durante o julgamento. O caso chamou a atenção justamente porque não se tratava mais de uma ameaça abstrata. Era uma sequência de invasões envolvendo o mesmo artista. Para entender o final dessa história, precisamos falar sobre Slim Shady. Slim Shady foi criado como uma persona artística. Ele era o personagem que permitia ao Eminem explorar temas extremos, humor negro, violência, controvérsias e situações que não necessariamente representavam a vida pessoal de Marshall Mathers. Mas conforme Eminem ficou famoso, Slim Shady também ficou. Mas Eminem, anos depois, brincou com isso, onde, no material de divulgação feito na Complex, Slim Shady disse que o Eminem só ficou famoso por causa dele. A maioria do público começou a associar os dois como uma só pessoa, mas Marshall Mathers, Eminem e Slim Shady são 3 nomes que representam aspectos diferentes do mesmo artista. Marshall é o lado humano, Slim Shady é o alter ego e Eminem é o lado artístico que equilibra ambos os lados. E sobre Slim Shady, ele continuaria aparecendo até 2024. Em 2024, Eminem lançou seu 12º álbum de estúdio, o The Death of Slim Shady, Cope the Grace. E o próprio título já apresenta uma ideia bastante clara, a morte do Slim Shady. Depois de mais de 2 décadas de carreira, Eminem estava novamente colocando seu alter ego no centro de uma história. Mas desta vez a pergunta era diferente. Não era quem matou Stan. Era o que acontece quando Eminem decide matar Slim Shady. O conceito do álbum brinca diretamente com essa ideia. Slim Shady é apresentado como alguém que precisa ser eliminado. E isso cria uma conexão interessante com toda a história anterior. Em Stan, Eminem criou um personagem obcecado por ele. Em Bad Guy, trouxe esse personagem de volta através do irmão. E em 2024, volta a discutir a própria existência de Slim Shady. Mas existe uma pergunta que os fãs fazem desde o lançamento. Slim Shady realmente morreu? A resposta não é tão simples, porque Slim Shady nunca foi uma pessoa real. Ele é um personagem, uma criação artística. Então, quando o Eminem fala sobre matar Slim Shady, ele está trabalhando com uma ideia. A ideia de abandonar, modificar ou encerrar uma parte de sua própria identidade artística. E isso é importante porque Eminem já passou por diversas fases. O Eminem do início dos anos 2000 não é exatamente o mesmo artista dos anos 2010. E o Eminem de 2024 também não é o mesmo artista que lançou The Slim Shady LP em 1999. Mas existe uma constante. Slim Shady continua sendo uma das partes mais reconhecíveis de sua carreira. Mas essa parte onde a gente fala de a morte de Slim Shady, Eminem poderia estar falando sobre o seu vício em remédios e álcool, uma toxicidade no qual quase tirou a sua vida em 2007. Porque na época que Eminem interpretava o personagem,
era também na época em que ele consumia essas paradas para se sentir mais criativo e até mais corajoso em falar sobre certos tipos de assunto. No próprio álbum, o Eminem chega a dizer que Slim Shady o levou para esse mundo mais sombrio. O título do álbum é The Death of Slim Shady, a morte de Slim Shady, mas pode estar querendo dizer também a morte do vício. Tive essa analogia assim que ele lançou o álbum e também por acompanhar seus trabalhos e também a barra que ele passou em 2007. E ao seu retorno aos palcos em 2009, dando a volta por cima, vencendo o vício, né? E com o exemplo do Eminem, mostra que é possível você vencer o vício. Usem o dom que Deus deu a vocês para algo mais positivo. Mas, se o seu Slim Shady voltar, esteja preparado.